Olha, uma mudança nas diretrizes de saúde pode parecer algo técnico, distante, mas essa em particular mexe com a vida de milhões de pessoas. Recentemente, as regras para o rastreamento do câncer de mama mudaram e isso acendeu um debate gigantesco no mundo todo. Vamos entender direitinho o que mudou e o que isso significa na prática. Para a gente ter o cenário completo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o que mudou aqui no Brasil, depois a gente compara com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Isso vai nos levar para o centro da discussão, os danos versus os benefícios de rastrear mais cedo. E a partir daí, a gente vai explorar o que é fazer uma escolha bem informada e, por fim, olhar para além do exame, falando de prevenção. Bom, então o ponto de partida é essa grande virada aqui no Brasil. Em setembro de 2025, o Ministério da Saúde mexeu em regras que já valiam há bastante tempo sobre como e quando fazer o rastreamento do câncer de mama. E a mudança foi grande, viu? Antes, para quem tinha entre 40 e 49 anos, a orientação era bem direta. O rastreamento era fortemente desaconselhado. Agora, o acesso ao exame é garantido. Só que tem um mais muito importante. A recomendação é que essa seja uma decisão compartilhada com um profissional de saúde. Outra novidade é que o rastreamento agora vai até os 74 anos, e não mais até os 69. E é fundamental entender que essa mudança no Brasil não aconteceu do nada, num vácuo. Ela faz parte de uma conversa muito maior que está rolando no mundo todo. Os Estados Unidos, por exemplo, também atualizaram suas regras há pouco tempo, mas seguiram por um caminho um pouquinho diferente. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar a história. Em 2015, a posição aqui no Brasil era bem firme em não rastrear rotineiramente antes dos 50. Aí, em abril de 2024, os Estados Unidos mudam a regra do jogo e passam a recomendar o rastreamento de rotina a partir dos 40. E agora, o Brasil vem com essa via do meio. Garante o acesso, mas joga o foco na decisão individualizada. E aqui está o pulo do gato. Nos Estados Unidos, a lógica é de saúde pública. Se na média, a medida salva mais vidas na população como um todo, ela vira uma recomendação geral de rotina. Já a abordagem brasileira é mais cautelosa. Ela basicamente diz, olha, os riscos e os benefícios precisam ser colocados na balança e essa conta é diferente para cada pessoa. Então, a gente chega no coração de toda essa discussão. A questão aqui não é se a mamografia funciona. Funciona, claro. O debate é sobre encontrar um equilíbrio muito delicado entre salvar vidas e os possíveis danos que esse rastreamento mais cedo pode acabar causando. Mas, afinal, por que tanta complexidade? Porque não é uma resposta simples, de sim ou não. Porque a resposta está numa balança. De um lado, tem um benefício real, mas que os especialistas chamam de modesto. Do outro lado, tem danos que são bem significativos e bem mais comuns. Em resumo, o dilema é esse aqui. De um lado, a chance de diminuir a mortalidade. Do outro, o risco de alarmes falsos, que geram uma ansiedade enorme e levam a biópsias desnecessárias. E também o risco do chamado sobrediagnóstico, que é tratar um câncer que talvez nunca se tornasse perigoso. E quando a gente olha os números, a coisa fica ainda mais clara. Vamos começar pelo benefício. As estimativas mostram que, se o rastreamento começar aos 40 anos em vez de aos 50, a cada 1.000 mulheres, 1,3 vida a mais seria salva. Pode parecer um número pequeno, mas é claro que, para a pessoa que está dentro desse número, o impacto é total. Agora vamos para o outro lado da balança. O primeiro grande dano começar aos 40 aumenta em 60% a chance de um resultado falso positivo. Isso significa muito mais gente sendo chamada para fazer mais exames, passando pelo estresse de uma biópsia, vivendo dias de angústia, para no final descobrir que não era nada. E o segundo dano, que é talvez o mais complexo, é o sobrediagnóstico. A estimativa é que, a cada 1.000 pessoas rastreadas a partir dos 40, cerca de 14 vão ser diagnosticadas com um câncer que, se não fosse pelo exame, talvez nunca chegasse a causar nenhum problema ou ameaçar a vida. E essa estatística do Serviço de Saúde do Reino Unido é muito forte, né? Ela resume bem o dilema. Para cada vida que é salva, outras 3 pessoas podem acabar passando por tratamentos bem pesados como cirurgia, quimioterapia, radioterapia, para um câncer que talvez nunca as prejudicasse. É por causa dessa matemática tão difícil que a decisão precisa ser muito, muito cuidadosa. Ok, o cenário é complexo, a gente já entendeu. Então, como decidir? É aí que entra a principal ferramenta que a nova diretriz brasileira propõe para a faixa dos 40 aos 49 anos, o processo da decisão compartilhada. A ideia aqui é uma mudança de mentalidade, sabe? Sair daquela coisa de uma recomendação única que serve para todo mundo. O processo vira uma conversa, um diálogo.
De um lado, o profissional de saúde traz a ciência, os números, os prós e os contras. Do outro lado, a pessoa traz seus valores, suas prioridades, sua tolerância ao risco. E juntos chegam na melhor decisão para aquele indivíduo. Na prática, essa conversa tem que colocar tudo na mesa. Falar sobre aquele benefício de 1,3 vidas salvas, sim. Mas também falar com a mesma clareza sobre os 60% a mais de falsos positivos e sobre os 14 casos de sobrediagnóstico. E a partir daí, a reflexão é muito pessoal. O que pesa mais para cada um? O que faz mais sentido, considerando os próprios valores? E agora, é fundamental a gente ampliar um pouco o foco, porque todo esse debate sobre quando começar a mamografia é super importante, mas a saúde da mama é muito mais do que só a detecção precoce. E esse ponto aqui é crucial. A mamografia é o que a gente chama de prevenção secundária. Quer dizer, ela ajuda a achar a doença bem no comecinho, mas existe a prevenção primária, que são as atitudes que a gente pode tomar para diminuir a chance de a doença sequer aparecer. Isso é tão ou mais importante. E a boa notícia é que essa prevenção primária está, em grande parte, nas nossas mãos. A ciência mostra que mais ou menos 30% dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados com hábitos saudáveis, como esses da lista. Manter o peso adequado, por exemplo, é super importante, porque o excesso de gordura no corpo pode produzir hormônios que alimentam alguns tipos de câncer. E por último, uma coisa que vale para qualquer idade, fazendo ou não rastreamento, conhecer o próprio corpo. A conscientização das mamas, como se diz, é fundamental. Qualquer um desses sinais de alerta é motivo para procurar um profissional de saúde imediatamente, sem hesitar. E a gente termina com essa reflexão. No fundo, essas novas diretrizes são um convite para uma participação mais ativa nas decisões sobre a própria saúde. Conhecer os dados, entender os riscos e, principalmente, alinhar as escolhas com os valores pessoais. Esse é o caminho para uma decisão que seja de fato empoderada.